Porque se é difícil medir com essa precisão, se a gente for realmente ampliar para uma visão extremamente crítica da cadeia de custos, imagina medir do ponto de vista qualitativo, a percepção subjetiva da satisfação com o sistema ou com o processo que está instalado. A gente muda o nível mesmo da conversa, porque quando você tem dados que você consegue de alguma maneira, né, mesmo que às vezes tendo algum desvio, às vezes processual, às vezes por algum outro que a gente não sabe, mas quando a gente fala de qualidade é muito variável. E percepção de qualidade também. Então, o que a gente vem fazendo até na FGH, a gente vem estruturando toda uma área chamada ouvidoria. Ainda ouvidoria. Tá. Chama Fala com a Gente. E qual é a ideia ali? A gente empoderar o paciente. E não é... Porque o paciente está acostumado a ir num serviço e às vezes ser bem atendido, às vezes não. Quando a gente vai para um serviço de saúde pública, a percepção diminui um pouco mais, porque ele acha que aquilo é de graça e ele está acostumado com um nível de qualidade subjetivamente ruim, né? Quando a gente olha as nossas pesquisas de satisfação hoje, todas são muito positivas, o que me causa extrema estranheza. Porque já rodei alguns serviços de emergência por aí e os nossos deixam muito a desejar, ainda até por conta de volume, enfim, por conta de uma série de fatores que não vem à mesa. Mas, e não é só também, eu acho que na FGH, em Pernambuco, é no Brasil. Eu recentemente estive em São Paulo visitando alguns serviços lá. Porta de hospital normalmente é cheia porque a gente tem um problema sério com uma coisa que a gente tratou na outra reunião, que é a atenção primária. Então é impossível que 90% das pessoas que passam por um serviço de emergência hoje, de um dos nossos hospitais, digam que elas foram ou muito bem atendidas ou bem atendidas. E é a nossa realidade. Então o que a gente está fazendo é reestruturando essa pesquisa de satisfação, dando voz para o paciente, fazendo com que ele fale, com que ele diga o que ele viu de errado durante o processo de atendimento. E aí é desde a recepção, como o Sato bem colocou aqui, na hora que ele retira uma senha, até a hora que ele está tomando alta do hospital. Começamos, é um trabalho que é hercúleo e vai demorar algum tempo para a gente colher frutos de fato, mas é um caminho. A gente começou primeiro padronizando as coisas, enfim, a gente está começando a estruturar canal de ouvidoria com o mesmo telefone, com a mesma metodologia de captação dos dados, porque apesar de não ser tão muito claro, mas tem uma subjetividade ali, mas o dado, né, por meio ou do CSAT ou de um NPS, ele tem como sim ser medido, né? Depois você tem que trabalhar o porquê, às vezes a reclamação pode ser bem fundada ou não, enfim. Mas a questão de qualidade, ela tem como ser medida do ponto de vista do paciente. E aí tem um outro ponto, quando a gente fala de desfecho, que é o ponto de vista clínico. Que esse já é bem mais complexo, porque você precisa ter ferramentas que trazem essa informação, né? Então, da qualidade, de fato, daquele paciente, você precisaria medir, muitas vezes, para onde ele foi pós-alta, o que é mais complexo ainda, né? Porque depois que ele saiu de uma alta, de uma cirurgia, ele tem 2 retornos num ambulatório de regresso, e depois para onde ele foi? Não sei, porque eu não tenho mais contato com esse ser. Então, é um caminho a ser trilhado para a gente entender um pouquinho do que a gente chama de qualidade. E é por onde a gente está tentando caminhar. Eu vou complementar o que o Samuel falou, que é o seguinte. Existe um trabalho preventivo, né, para você transmitir o valor para o paciente, né, para o usuário aí do sistema. Que de verdade o que está no centro é a atenção que você dá para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Né? Se o paciente chega numa clínica, pô, tá ali a recepcionista mexendo no celular ali, né? Ah, oi, tá bom, já vou chamar o doutor. Faz assim, né? Eu acho que fica aquele sentimento de, pô, tô aqui em mais um lugar, né, é mais do mesmo. Agora, não, se do momento em que a pessoa entra na clínica, você já vê que te olham no olho, sorriem para você, né? Te dão um muito bom dia, que você tem uma ótima consulta,
e a pessoa realmente presta atenção em você, eu acredito que isso você já começa a perceber aquele lugar como um lugar diferente, né? Então, pelo simples fato de quem está ali com você naquele momento, naquele lugar, ter a atenção voltada para você, estar presente ali no momento. Eu acho que tem muito conhecimento que fala sobre isso, né? Jeito Disney de atendimento, e dentre outros aí. E basicamente eles falam sobre a criação desse microvínculo ali naquele momento. Né? E é Uhum. basicamente olhar no olho, é sorrir, é falar alguma Uhum. coisa diferente, é captar alguma coisa que a pessoa está naquele momento para se conectar no momento ali, né? Com essa microconexão. E o seu ponto é bom, e aí é por isso que eu falei lá no início, de você estudar a sua cadeia de valor. Quando eu penso de um usuário, de um, né, de um plano de saúde, vamos dizer, de um plano AAA, eu sei que a experiência dele tem que ser com uma roster, com uma água. A minha cadeia de valor tem que ser criada de Uhum. acordo com a... Pela expectativa que ele já carrega para aquele momento, né? Exato. Quando eu falo de um atendimento de um paciente do SUS numa das portas, né, dos grandes hospitais que a gente tem espalhados pelo Brasil, o que eu tenho que fazer para que ele seja, né, tenha uma percepção de qualidade? Que seja rápido, que Uhum. atenda a demanda dele, que ele não precise mais voltar ali, Uhum. entendeu? Que seja limpo, que seja organizado. Enfim, essa cadeia de valor é muito importante para que ela não afete o fator custo. Claro. Porque não adianta eu querer entregar uma alta qualidade com um custo que não é viável para aquele serviço. Então, mais só para fazer um contraponto nos Eu, dois. eu achei riquíssimo, inclusive, os pontos e contrapontos que foram colocados aqui por Sato e Samuel. E para esse público que está nos acompanhando, observem que do modismo que há alguns anos vem permeando as instituições de saúde, oferecendo saúde baseada em valor, saúde baseada em valor. E as pessoas falam com a boca tão cheia, né? E só nesse momento aqui a gente perguntou, assim, para que a gente sinta-se minimamente apto para discutir, a gente tem que ter, primeiro, uma estruturação de custos bem feita, porque senão você não vai saber o que medir. Segundo, que você tem que ter uma percepção de clima organizacional, principalmente do ponto de vista do seu consumidor, muito bem definida, para que você possa estabelecer quais são os seus benchmarks a serem atingidos. Exato. Né? Então, preparem-se para discutir saúde baseada em valor nas suas instituições, na sua clínica de radiologia, no seu laboratório. Agora, prepare-se bem de forma substancial. Gerencie, transforme seus dados em informações. Avalie exatamente e niche para que tipo de população você está oferecendo aquele serviço, entendendo que mesmo para o mesmo extrato social, dependendo até da complexidade e do objetivo principal que aquele paciente, eu posso falar um exemplo, eu, enquanto cirurgião cardiovascular, eu posso garantir que por mais que eu possa atender o mesmo extrato social, é diferente aquele mesmo extrato social que me procura ao procurar, por exemplo, um dermatologista. Eu tenho certeza que eu tenho que vender muito mais assertividade, vender muito mais objetividade, diagnóstico e passar a segurança do que, muito provavelmente, alguém que procura a cosmiatria que vai querer mais um encantamento, né? No meu caso, ele não quer mais voltar para mim. No outro, você quer que ele volte e ele quer voltar mais vezes. Então, se atentem a isso. Estruturem as suas instituições, por menor que sejam, e quanto menor talvez seja mais fácil. A gente sabe da dificuldade que é estruturar dados em estruturas gigantes, como as nossas, com foco em análise do público. Eu só estou fazendo, não estou inventando nada, estou pegando o que vocês disseram e só estou tentando resumir. Com análise do público, a expectativa criada para cada público, para cada especialidade, para cada linha de serviço que você vai oferecer, porque isso aí vai ser diferente, tá? E as suas estruturas de custos. E meçam processos.